Vão chegando, sejam bem-vindas. Hoje eu vou falar de um assunto que mexe com toda mãe. Qual é a mãe que não fica ansiosa, que não fica angustiada diante do choro do bebê? Não é verdade? Então hoje eu vou conversar com vocês sobre a questão do choro do bebê e o que a gente pode fazer para que o bebê fique mais tranquilo, para que a mãe fique mais tranquila diante do choro do bebê, para que o bebê também fique mais tranquilo e não chore tanto. Para começar, eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês. Acontece que a gente atribui o choro na nossa cultura, na nossa sociedade, muito fortemente a dois motivos. Quando o bebê chora, as pessoas ao nosso redor e a gente pensa, ou tá com fome ou tá com cólica. Mas será? Para a gente conseguir lidar bem com o choro do bebê, a primeira coisa importante é entender o que significa esse choro do bebê. Né? O que esse choro do bebê quer nos dizer? Será que de fato o bebê chora ou porque está com fome ou porque está com cólica somente? Então, eu quero trazer para vocês uma questão que ninguém para pensar, ou poucas pessoas param para pensar sobre o choro do bebê. Um dos motivos do bebê chorar é porque ele fica estressado com muitos estímulos. E aí eu quero que vocês reflitam comigo. Vamos fazer um exercício de empatia aqui com nossos bebês. Nossos bebês estavam dentro da barriga, num ambiente totalmente protegido. Os únicos sons que ele escuta dentro da barriga são os sons, né, do funcionamento ali dos órgãos da mãe. Ele está quentinho, ele está aconchegado, ele está ali só sentindo os cheiros também que ele reconhece como cheiros da mãe. E de repente ele vem para esse mundo caótico, cheio de estímulo, com muita luz, com muito barulho, com muitas pessoas que ele não conhecia. É como você mudar de planeta. Imagina, né, se pra gente que é adulto, mudar de cidade, por exemplo, mudar de país, já é muito estressante, né, já demanda muitas adaptações. Imagina para um bebê que não tem condição de elaborar, né, as emoções ainda, chegar num mundo completamente diferente, que é como se fosse uma mudança de planeta. Então, para muitos bebês, isso pode ser demais, né? Essa quantidade de estímulo, de som, de barulho, de pessoas pegando, de pessoas se movimentando dentro da casa dele, pode ser muito estressante, entende? Então, uma das coisas que a gente tem que fazer para compreender esse choro do bebê é esse exercício de empatia, que ele pode simplesmente estar chorando sem parar porque ele está com medo, está se sentindo inseguro, está assustado, né, com tanta novidade. E aí, nesse ponto, é que a gente fala sempre da questão do colo, do seio, da segurança, porque é onde o bebê se sente seguro, porque é o ambiente mais próximo do que ele conhecia ali dentro da barriga da mãe, é o colo, né? É onde ele consegue também ter a mesma experiência de calor, de contato, de aconchego, de proteção. Então, um dos motivos para o bebê chorar é se sentir inseguro. Então, não é à toa que Dr. Carlos Gonzalez fala no livro dele que um bebê que dorme no berço, por exemplo, chora 10 vezes mais do que um bebê que dorme perto dos pais, no colo, próximo aos pais. Porque ele se sente seguro, né, nesse ambiente do colo. O segundo motivo por que os bebês choram. O bebê chora porque ele sente o mesmo que a mãe. Isso é real. Isso também já é demonstrado, né? O bebê, ele não tem maturidade emocional ainda para elaborar as próprias emoções, então ele depende da mãe para processar esses sentimentos. Então pensa, da mesma forma que quando o bebê estava no ventre, estava na barriga,
Ele precisava da mãe, né, do corpo da mãe para ele se formar, para ele se desenvolver no próprio corpo. Depois que ele nasce, ele também nasce imaturo emocionalmente. Então, ele vai precisar da mãe para elaborar tudo que ele está sentindo. A isso a gente chama de fusão emocional. Eu falo de forma mais aprofundada lá na imersão. Mas o importante é você saber que é verdade que o bebê sente tudo que a mãe sente. E aí, vocês que estão agora no puerpério, que estão compreendendo o tamanho do desafio, né? Que estão sentindo aí na pele quanta intensidade, né, de emoções se vivencia nesse momento. Então pensa, se vocês adultas estão nesse processo tão desafiador de tantos altos e baixos emocionais, né? E o bebê sente tudo que você sente, então é de se esperar, né? Que quando a mãe está mais mexida, que o bebê também chore, né? Aquilo que a mãe, e principalmente se a mãe não chora. Se a mãe quer chorar, tá ali com vários sentimentos, várias emoções ali, turbulência, mas não põe para fora, o bebê sente, o bebê põe para fora pela mãe. Então, o segundo exercício de empatia que a gente precisa fazer para entender o choro do bebê é saber que ele chora também aquilo que a gente está sentindo enquanto mãe. A terceira razão para o bebê chorar. O bebê chora, gente, deveria ficar muito claro para a gente, mas às vezes não fica, né? O bebê ele chora porque é a única forma que ele tem de se expressar. Ele ainda não sabe falar, ele ainda não sabe nomear o que ele está sentindo. Então, claro, é a única linguagem que ele conhece de expressão é o choro. Então, a gente não tem que sempre imaginar que o bebê que está chorando, ele chora porque está com fome ou ele chora porque está com cólica. Ele pode estar experimentando inúmeros desconfortos, né? Ele pode estar com frio, com calor, pode ter alguma coisa na roupinha incomodando. Ele pode estar com a fralda molhada e aquilo incomoda. Ele pode estar com a fralda suja e aquilo incomoda. A posição que ele está pode não estar confortável. E sem contar nos desconfortos emocionais também, né? Que, como a gente falou, o bebê não tem maturidade para entender. Então, se ele está com medo, se ele está nervoso, se ele está sentindo estresse, se ele está sentindo insegurança, ele não tem outra maneira de expressar todos esses sentimentos que não seja pelo choro. E a mesma questão com relação aos desconfortos. Ele também não vai ter como expressar. Então a mãe fica se perguntando, né? E aí, como é que eu faço, né? Porque se o bebê chora por tantos motivos, né? Vai chegar um momento em que a mãe vai conseguir identificar. É muito lindo esse momento do puerpério em que a mãe consegue identificar os choros do bebê, mas é um processo de aprendizagem também. E você vai precisar ter paciência também com o seu processo de aprendizagem, porque é tudo novo para você, ainda que não seja o primeiro filho. Como eu sempre falo, cada bebê é um bebê. Então, você vai precisar conhecer esse novo bebê que chegou para você, mas chega um momento que sim, a mãe começa a identificar, né, pelo choro do bebê, qual a necessidade. Mas antes de falar mais disso, eu quero perguntar para vocês. Vocês já ouviram falar da hora da bruxa? Muitas mães ainda não ouviram falar, né, dessa expressão. E isso é muito curioso, porque realmente foi demonstrado assim que muitos bebês choram ali mais ou menos no mesmo horário. Então, ali por volta entre 5 e 6 da tarde. Isso foi identificado a partir das mães conversando entre elas, né? Nossa, meu bebê sente cólica às 5, o meu também, meu bebê sente cólica às 5h30. Né? Que sempre se atribui esse choro, porque normalmente esse choro da hora da bruxa é aquele choro inconsolável, né? Aquele choro sem fim, que o bebê chora, chora, e chora e chora. E assim, as mães começaram a identificar esse padrão, né, desse horário, 5h30 para 6 horas, para desencadear esse choro aí.
E então se descobriu o que eu falei um pouco atrás, né? Que essa hora da bruxa é justamente o horário do dia em que o bebê já não suporta mais tanto estímulo. Então, nessa nossa sociedade, né, que é a sociedade do barulho, da luz, da tela, né, da TV ligada o dia todo, de muita luz ligada às vezes dentro de casa, de muita movimentação, barulho, é telefone, é celular da mãe. Então, todos esses estímulos, chega uma hora do dia que o bebê não suporta mais. E aí é a chamada famosa hora da bruxa. Então, para quem ainda não conhecia essa expressão, mas já conhece essa rotina, né, desse chororô nesse horário, meu caçula era assim, quando chegava às 5 horas da tarde, ele ficava inconsolável. Então, vocês já conhecem a hora da bruxa, e a melhor maneira de lidar com isso é como? Diminuindo os estímulos. Então, um pouco antes desse horário, quando for ali por volta de 4, 4:30 da tarde, já vai diminuindo os estímulos na casa, já vai diminuindo o barulho, já vai diminuindo as luzes, né? Se puder desligar a televisão, sabe, ouvir uma música mais suave, já ir diminuindo os estímulos, evita que quando chegue nesse horário o bebê esteja tão agitado, né? Fica essa dica aí para vocês. E aí falando então sobre como lidar, né? Quando o bebê chora assim, sem parar e fica inconsolável, você já deu o peito, né? E ele não para de chorar. O que você pode fazer então para lidar, né, com esses choros? Você pode primeiro amamentar, né? Normalmente a primeira coisa que a gente faz é amamentar, porque pode ser que seja fome realmente. Agora, se o bebê mamou e continua chorando, ele pode estar com outros desconfortos. É um perigo a gente acreditar que todo choro do bebê é fome. Porque o que isso pode desencadear? O tal do mito do leite fraco. Porque o que acontece em muitos casos é que o bebê chora, a mãe amamenta, e aí o bebê continua chorando porque ele está chorando por outro motivo, não é fome. E aí as pessoas ao redor começam a dizer: ah, essa criança está com fome, seu leite é fraco, ele não está se alimentando. E quando na verdade o bebê está chorando por alguma outra razão que não é a fome, né? Então é muito importante a gente ter em mente isso, esse leque de possibilidades, de razões pelas quais o bebê pode chorar. E aí, se o bebê está chorando, né, sem parar, e você amamenta, e ele continua chorando, o próximo passo que você pode tentar, dar colo. Aquilo que eu falei da questão do bebê se sentir mais seguro, mais protegido, mais confortável. E aqui eu coloquei, fiz questão de colocar a foto do papai, né, segurando o bebê, porque eu sei que as mães já estão aí exaustas, e esse colo que o bebê demanda, e ele demanda mesmo quando ele é muito novinho, não precisa ser dado só pela mãe o tempo inteiro, né? Então, assim, são duas coisas, mas às vezes ficam chateadas comigo quando eu falo que o bebê tem sim uma necessidade fisiológica de colo no comecinho, porque elas já estão assim extremamente cansadas e eu ainda falo que a criança precisa de colo de verdade, precisa. Mas esse colo não tem que ser só a mãe para dar, né? Então aqui eu fiz questão de colocar a imagem de um pai segurando o bebê no colo e pode ser a avó, a tia, a comadre, quem você tiver aí para te dar um suporte para revezar esse colo com você. E tenha em vista também que ele não vai demandar colo para a vida toda, né? Quando ele começar a sentar, sustentar pescoço, aí ele que não vai querer mais estar tanto em colo, porque vai querer explorar o mundo, né? Explorar as habilidades que adquiriu. Então acredita em mim que essa parte da demanda muito intensa por colo passa rápido. Depois você que vai sentir saudade de dar colo. Mas voltando, então, você primeiro vai nesse passo a passo, amamenta, dá colo e embala. Eu era contra embalar quando quando eu tive meu primeiro filho, eu achava que se eu embalasse ele, ia deixar ele mimado e mal acostumado na hora de dormir, que só ia conseguir dormir embalado. Sabe o que acontecia? Ele demorava horas para dormir, porque eu não queria embalar. Demorava muito.
E eu ficava muito cansada. Eu e o pai, né? A gente se revezava e a gente ficava muito cansado porque eu insistia, que não podia embalar. Aí sabe o que aconteceu? Quando veio o meu segundo filho, eu embalava e ele dormia em minutos. Assim, 15 minutos no máximo ele estava dormindo porque eu embalava. E ele não ficou mal acostumado, ele hoje ele dorme sem precisar embalar, desde assim. Então, são dificuldades que a gente mesmo coloca pra gente, sabe? Aí a gente fica horas tentando enfrentar algo que é natural do bebê. O bebê é acostumado a dormir no embalo, porque ele na barriga, né, quando a mãe caminha, quando a mãe se movimenta, ele tem esse ritmo e ele acostuma a dormir. Tanto é que é muito comum, aí vocês que estavam gestantes recentemente, né, e as que estão ainda gestantes, vocês devem já ter notado isso, que o bebezinho dentro da barriga fica muito mais quietinho quando a mãe está em movimento, e aí quando a mãe deita, ele resolve, né? Se movimentar. Porque é isso, enquanto ele está dentro da barriga e a mãe está se movimentando, o bebê está dormindo, porque ele acostuma a dormir com ritmo e embalo. E aí, se ainda assim não funcionou, tenta tirar toda a roupa do bebê. Isso às vezes basta fazer isso e funciona, porque pode ser calor, pode ser a roupa incomodando. A gente adora vestir roupinha bonitinha no bebê, cheio de detalhe e tal. Muitas vezes ali um botãozinho que a gente não percebe, né? Alguma coisa, por mais que a gente seja cuidadosa de tirar todas as etiquetas e tudo, mas às vezes uma costurinha, né? Um botãozinho está incomodando o bebê e a gente acha que é alguma coisa mais séria e é só a roupinha mesmo incomodando. Boa noite aí para quem está chegando, bem-vindas. E se quiserem perguntar, viu? Hoje o chat está aberto. Então, quiserem ir colocando perguntas aí, a gente vai lendo as perguntas e vai respondendo aqui. Então, é isso. E o outro passo que você pode fazer é diminuir os estímulos, né? Como eu falei lá, e dar um banho morninho. Então, o bebê está muito choroso, não está conseguindo se consolar. Tenta sair com ele desse ambiente que você está, ir com ele para um ambiente mais escurinho, mais em silêncio, né? Se você estiver na sala ali com a família toda, TV ligada, leva ele para o quartinho, desliga a luz, deixa uma luz bem fraquinha, ou dá um banho morno. Banho morno é maravilhoso, inclusive para as cólicas. Se for mesmo cólica, o motivo do chorinho do bebê, dar banho morninho é maravilhoso. Ajuda mesmo. E aí eu quero falar agora para vocês de dois super aliados, né, da mãe para essa questão do choro do bebê. É, é incrível assim como ajuda, né, a mãe nessa questão de lidar com o choro quando o bebê está assim consolável, o sling e o ofurô. São os dois melhores amigos da mãe para ter um bebê tranquilo. O sling, porque te permite estar com o bebê no colo, né, sem você precisar estar usando seus braços. Então, o bebê, ele se sente ali, como vocês podem ver na imagem, né, ele todo acolhidinho, todo cobertinho e ali juntinho do corpo da mãe. Ele se sente de volta na barriga. Então, às vezes, o bebê, ele chora um pouquinho na hora de ir para o sling, né? Muitas mães às vezes ficam ansiosas porque vai pôr no sling, o bebê não aceita, chora muito, porque ele fica ali na hora de colocar, né? Tem muita manipulação, né? Colocar a perninha, colocar outra perninha, mas depois que ele está no sling, é maravilhoso. Então vale a pena insistir mais um pouquinho, vale a pena ter paciência, porque quando o bebê acostuma a ficar no sling, é maravilhoso para a mãe e para o bebê. A mãe pode fazer outras coisas, pode se cuidar, pode, né, fazer alguma coisa em casa, pode dar um passeio, pode encontrar outras pessoas, sair para dar uma volta no parque. E o bebê tá ali juntinho dela, sabe? Mesma coisa de quando ele estava na barriga. Você podia fazer suas coisas, ele estava ali com você onde você fosse. O sling te permite isso.
Lembra também muito a questão da mãe canguru, né? Que leva o bebê na bolsinha. Então, a dica que eu dou é tenham um sling, aprendam a usar. No comecinho, como tudo que a gente vai aprender, pode dar um pouquinho de trabalho, mas quando o bebê sabe, né? Porque aí depois o bebê ele acostuma, ele já entende que quando ele vai pro sling, ele vai ter o colinho, vai ter o calor, vai ter o aconchego, e aí ele para de protestar, né? Que pode ter bebê que nas primeiras vezes vai protestar um pouquinho. E aí você coloca o bebê no sling e já, mesmo que ele chore um pouquinho, já começa a dançar, ou já começa a caminhar, já começa a se movimentar, que ele vai se acalmar e vai ver que ele tá gostoso e vocês vão amar. Vai ser uma baita mão na roda aí para vocês, viu? E o outro super aliado das mães, que toda mãe precisa ter, é o ofurô. Mesmo que você tenha a banheira tradicional, né, que você já tem a banheira tradicional em casa, o ofurô ajuda incrivelmente a mãe a acalmar o bebê, mesmo que o motivo seja a cólica. Por quê? Porque o bebezinho fica na água morninha e o ofurô, aqui na foto não está dando para ver direitinho, mas depois vocês procurem aí ofurô de bebê. O ofurô, ele é mais largo em cima e mais fechadinho embaixo. Então o bebê ele fica verticalizado, né? Ele fica mais em pezinho. E lá embaixo as perninhas dele ficam cruzadinhas, né? E isso coloca ele numa posição que facilita botar algum gás para fora, né? Então isso ajuda muito nas cólicas e a questão do morninho também ajuda, né? Num conforto maior. Então, a mesma coisa hora da bruxa. O bebê que chora na hora da bruxa, né? Que eu falei. O bebê que quando chega no fim do dia já está muito estressado e chora muito. Também dá um banho de ofurô, é mágico para ajudar a acalmar o bebê nessas situações também, da hora da bruxa. E em toda situação que o bebê tá chorando assim, precisando se acalmar, é maravilhoso. Banho de ofurô. Então, recomendo muito que você tenha esses dois amigos aí na sua casa, viu?